Olá, eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje a lei de tortura, a lei 9.455 de 97. Mas antes de explicar essa lei, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, vejam a introdução que eu preparei. Quando alguém quer trabalhar tortura, tem que lembrar que foi após a Segunda Grande Guerra que nasce o movimento de repúdio à tortura, movimento mundial de repúdio à tortura, culminando com a aprovação de várias convenções e tratados contra a tortura. Convenções e tratados, alguns ratificados pelo Brasil. Porém, o Brasil, somente na Constituição de 88, é que consagrou como direito fundamental do cidadão não ser submetido à tortura. O artigo 5º, inciso 3 da nossa Bíblia Política anuncia: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse dispositivo constitucional abriu a porta para a criminalização da tortura. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi o primeiro diploma a definir o crime de tortura, mas era uma tortura que tinha como vítima somente crianças e adolescentes. Na época, tortura contra maiores de 18 anos era encarada como um crime comum, lesão corporal, ameaça, homicídio ou o que o valha. Não tinha um crime específico quando a vítima era maior de 18 anos. O crime de tortura, o crime específico de tortura, era somente para vítimas, crianças e adolescentes. A Lei 8.072/90 equiparou a tortura a crimes hediondos. Prevê para a tortura as mesmas consequências de um crime hediondo, mas foi somente em 97, com a Lei 9.455, que o Brasil define tortura, inclusive revogando o artigo 233 do ECA. Tortura no Brasil, não importa se a vítima é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, a tortura no Brasil vai sofrer os rigores da Lei 9.455 de 97, combinada com a Lei dos Crimes Hediondos. Eu não posso esquecer da Lei 12.847 de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom, temos aqui uma introdução muito interessante para você no dia da prova. Você faz toda uma digressão, não apenas normativa, mas também histórica. A nossa lei de tortura, a Lei 9.455 de 97, destoa dos tratados internacionais sobre o mesmo assunto em 2 pontos. Primeiro ponto: no Brasil, o crime de tortura é comum. Não é necessariamente praticado por agente do Estado. Quando você vai nos documentos internacionais de direitos humanos de repúdio à tortura, vai perceber que esse documento internacional está se referindo a agentes do Estado praticando este comportamento cruel, desumano e degradante. Agentes do Estado. No Brasil, a lei de tortura, ela não mira somente agentes do Estado, mas qualquer pessoa que pratique os comportamentos descritos do tipo. No Brasil, o crime de tortura é comum, não é próprio no sentido de exigir no polo ativo necessariamente o agente do Estado. O segundo ponto é que no Brasil, o crime de tortura é prescritível. É prescritível. Esses 2 pontos você confirma a seguir, ó. Então eu vou provar para vocês o primeiro ponto através de uma decisão do STJ. O STJ reconhece que no Brasil o crime de tortura, diferentemente do direito internacional, não é cometido somente por agente estatal. Particular
pode praticar o crime. Não só o particular no exercício da função pública. O nosso legislador, ao tratar do tema na lei 9.455/97, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, ao menos no artigo 1º, inciso 1, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça às vezes, dando ao tipo um tratamento de crime comum. Então, com isso, eu confirmo o primeiro ponto que eu destaquei. Rogério, e o segundo ponto? Você diz que a tortura no Brasil é crime prescritível? Sim. Basta ler a nossa Constituição, que no artigo 5º, incisos 42 e 44, anuncia as hipóteses de imprescritibilidade. E nelas eu não encontro tortura. Então, tortura no Brasil prescreve, e o Supremo já decidiu isso. O Supremo já decidiu que o Constituinte, numa opção legítima, não reconheceu imprescritibilidade na tortura. Então, tortura, por mais grave que seja, no nosso direito interno, prescreve. Tem vozes em sentido contrário? Tem. Mas essas vozes representam uma minoria. Tá bom?